disposto a participar. Quem diz amém por isso? Livro do profeta Isaías, capítulo 45, essa mensagem nasce na sexta-feira à tarde, quando eu estou voltando de uma viagem, e eu estava contemplando a natureza, contemplando as obras do Senhor. Eu passei ali na divisa de Alagoas com Sergipe, e quando eu estava ali vendo o belo Rio São Francisco, né, ali o Senhor começou a ministrar no meu coração, e ali, ouvindo uma adoração, o Senhor começou a falar comigo e a trazer lembranças de versículos, de passagens bíblicas. E essa passagem de Isaías 45, o Senhor falou muito comigo e nasce essa mensagem que eu quero trazer para você nessa tarde. Apesar de nós já estarmos no meio do primeiro mês do ano, no meio de janeiro, ainda há uma longa jornada para mim e para você. Quem diz amém por isso? Ainda há uma longa jornada para mim e para você. Essa palavra, ela caberia muito bem se eu ministrasse ela, por exemplo, em dezembro do ano passado. Mas como a palavra de Deus, ela é atemporal, e nós conseguimos aplicá-la em todas as horas da nossa vida. Essa palavra que o Senhor, eu não tinha pensado nem no tema dessa palavra. Mas quando foi na sexta-feira à noite, né, no sábado à noite, que eu fui fazer a live, o Senhor colocou no meu coração, 2026, um ano extraordinário. Quem diz amém por isso? Pastor, o meu 2026 não tem nada de extraordinário. Já começou um ano totalmente difícil. Há poder na palavra do Senhor para mudar circunstâncias. Há poder na palavra do Senhor para mudar algo no seu coração. Há poder na palavra do Senhor para abrir portas. Há poder na palavra do Senhor para trazer um ânimo, um renovo do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Eu creio no poder da palavra, meu irmão. Eu creio nessa palavra. Mais uma vez eu vou ministrar sobre a sua vida. Não somos guiados por prognósticos dessa terra. Não somos guiados por aquilo que os homens dizem. Não somos guiados, por muito menos por palavras de medo, palavras contrárias, palavras negativas, palavras que vão apenas colocar um cativeiro no nosso coração. Não somos guiados por isso. Nós somos guiados pela bendita palavra de Deus. Você não pode esquecer disso, meu irmão. Porque em todo instante nós somos bombardeados com o contrário disso. É crise, é medo de uma nação se levantar contra a outra. O que vai acontecer com o Brasil? Mais uma vez, porque é ano de eleição, porque é ano de Copa, porque o comércio está ruim. Não! Nós não somos guiados por essas palavras. O que tem que guiar a mim e a você é aquilo que Deus diz. É aquilo que a palavra do Senhor afirma. E essa palavra que o Senhor afirma, de Isaías 45, a maioria dos crentes conhece essa passagem, e eu vou fazer a leitura aqui na versão, essa Bíblia aqui, ela é Almeida século 21, diz assim, Isaías capítulo 45, assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Eu irei adiante de ti, e deixarei planos lugares acidentados. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas, ou seja, tesouros ocultos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, irmão? Meu irmão, que texto é esse, meu irmão? Que textos bíblicos são esses? Por isso que essa palavra, ela incentiva a mim e a você a crer que o nosso ano 2026, sim, será um ano, sim, extraordinário. Eu preciso, querido, que você entenda o pano de fundo desse texto que nós acabamos de ler, O povo de Deus estaria no caso, O povo de Deus estaria, porque essa profecia a Ciro acontece cerca de 150 anos antes dele nascer. Guarde isso. Cerca de 150 anos antes do próprio Ciro nascer, o profeta Isaías vai liberar essas palavras. Lembre que isso vai acontecer no tempo do profeta Daniel, lá na frente. Tá certo? Ciro era um persa. Ciro não tinha nada a ver com o povo hebreu. Ciro não tinha nada a ver com o povo judeu. Ele era um persa. Ele vai ser levantado por Deus, anos e anos à frente desse tempo,
para libertar o povo que passaria pelo cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um dos piores cativeiros que o povo de Deus passou. Sim, porque eles foram levados da sua terra, eles tiveram a identidade deles roubadas, né? Eles tiveram as riquezas roubadas, tiveram os seus filhos roubados, e aí eu já adianto, você já está entendendo, você que pode conhecer um pouco, já levando para o tempo realmente que Daniel e seus amigos, eles foram levados juntamente com tantos outros do povo de Israel, cativos para a Babilônia. Então, vê só, olha, e o Senhor vai liberar essa palavra para um homem que não tinha nada a ver, não corria sangue hebreu nas suas veias. Ele era um adorador de outros deuses. Mas como é que Deus vai levantar esse homem para trazer socorro para o povo dele? Irmãos, Deus tem um governo sobre todas as coisas. Deus levanta improváveis, Deus levanta prováveis, Deus levanta quem aos nossos olhos não teria nenhuma condição de abrir uma porta ou nos abençoar, mas afinal de contas a última palavra é dele, ele tem o governo do coração dos homens. Querido, guarde isso, o nosso Deus, ele governa sobre todas as circunstâncias. Quem diz amém por isso? E eu quero trazer algumas coisas muito diretas a partir dessa leitura para a minha vida e para a sua vida. Guarde isso. Primeiro, de forma muito simples e direta, Deus sempre vai à nossa frente. Quem diz amém por isso? Deus sempre vai à nossa frente. Como eu acabei de dizer para você, essa palavra que Deus libera através de Isaías para um homem persa, vem muito antes dele existir. Então tem algumas coisas que a gente tem que aplicar na nossa vida. Guarde isso. Primeiro, antes mesmo de você e eu, nós nascermos, Deus já tinha um plano estabelecido sobre a minha e sobre a sua vida. Guarde isso. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano estabelecido sobre a sua vida. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 139, ainda quando nós éramos uma substância informe, sem forma nenhuma e vazia, o Senhor já conhecia a mim e a você. Então você não é obra do acaso, você não é fruto do acaso, você não é fruto de descuido, ou você não foi, você pode ter ouvido, você não foi uma criança planejada, vírgula, você e eu, nós fomos planejados na face de Deus, você foi plano de Deus, o seu nascimento, o meu nascimento, o nosso nascimento foi plano de Deus, porque Ele é quem estabelece a vida e quem tira a vida. Essa palavra, ela é verdadeira, aleluia. Deus tem planos e os planos de Deus vai à nossa frente. Se você crê, diga assim, Deus tem plano e o plano de Deus vai à minha frente. Você guardou essa palavra? Guarde essa segunda, escute. As coisas que nos trazem incerteza não é surpresa para Deus. Aquilo que pode estar trazendo incerteza a você nesse ano de 2026, não é incerteza para Deus. Ora, se Deus sonha comigo e com você, e que Ele já liberou a vida sobre mim e sobre você, quer dizer que o futuro, ele pode ser algo desconhecido para nós, mas não é desconhecido para Deus. O nosso futuro é conhecido do Senhor. Olha, por mais que existam pessoas hoje que queiram liberar prognósticos futuros, agoureiros, adivinhadores, isso não provém do Senhor. O futuro pertence a Deus. O presente é o tempo que nós vivemos. Como é que eu caminho em direção ao futuro? Irmão, o futuro não é o tempo, o futuro é uma atitude que eu decido caminhar com esse Deus que já está lá. Então, guarde isso. Guarda essa palavra, as coisas que nos trazem incerteza não é surpresa nenhuma para Deus. Aquilo que nos assusta e é incerto, é certo para Deus. Aquilo que te assusta, aquilo que te é incerto, para Deus, meu irmão, pode descansar porque é certo para Ele. O nosso futuro é conhecido pelo Senhor, aleluia. Nessa palavra de Isaías 45, temos palavras, temos versículos de encorajamento para mim e para você, o povo de Deus. São declarações específicas, objetivas e diretas sobre a pessoa do próprio Deus que nós servimos, aleluia. Olha, irmãos, olha como Deus ele tem o governo de tudo, como Deus cuida dos detalhes. Nesse texto que nós lemos, Deus menciona portas específicas,
Deus menciona obstáculos que seriam vencidos. Deus menciona resistências que seriam quebradas e provisões que ele iria entregar ao povo dele muito antes disso tudo acontecer. Está entendendo a grandeza do Deus que você serve? Quem está aqui, meu irmão? Você está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Você está entendendo a grandeza do Deus que você serve? Eu não sei o que isso está gerando em você, mas isso gerou em mim e está gerando agora segurança no Deus que governa todas as coisas. Isso está gerando segurança no Deus que governa a minha vida, aleluia. Não há o que temer, meu irmão. Se você tem ao Senhor como seu único Deus, você não tem o que temer, aleluia. Isso significa que eu e você nós podemos caminhar em direção, sim, ao nosso amanhã, ao nosso futuro, seguros de que há um Deus que cuida de mim. Você pode, se você crê, declare isso ao Deus, o Deus do céu, que cuida de mim. Aleluia. Irmão, isso traz alívio ao meu coração, irmão. Isso tem que trazer alívio ao seu coração. Porque imagine só, pessoas que podem estar nessa tarde entregues à própria sorte. Como é que vai ser o seu amanhã? Amanhã vai ser como Deus quiser. Como é que vai ser o seu amanhã? Não sei, eu acho que vai ser muito ruim não, meu irmão. O meu amanhã está nas mãos do Senhor. Vai ser como Deus quer. Quando diz vai ser como Deus quer, assim, se for ruim, tudo bem. Se for bom, que a probabilidade é muito pequena, tudo bem também. Não, meu irmão, o meu amanhã, o meu futuro, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Nós podemos descansar nisso. Não está na mão de outro Deus, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus por isso, aleluia. Quando nós trazemos essa verdade, querido, a um contexto profético que nós estamos liberando nessa tarde, é porque isso que nós estamos aqui profetizando, liberando palavras sobre realmente o nosso janeiro, realmente sobre a nossa semana que está começando hoje, nós cremos na ação soberana do nosso Deus, e isso nos dá segurança. O que o Senhor quer trazer para você nessa tarde também é isso, segurança. Se existe algo que Deus quer que eu e você nós possamos entender, meu irmão, é que nesse ano de 2026 nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, aleluia. É por isso que aquilo que pode estar assustando você no início desse ano, meu irmão, não assusta Deus. E se não assusta o Deus que eu sirvo e Ele está caminhando comigo, o que eu vou temer, meu irmão? Eu vou enfrentar. Não quer dizer que todas as lutas, nós não iremos lutar. Não, nós vamos lutar e vamos lutar muitas. Muitas lutas. Vamos lutar muitas batalhas. Mas as batalhas que nós estaremos lutando, meu irmão, eu tenho a certeza, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está indo à minha frente. Quem diz amém por isso? É nesse contexto, irmão, que há uma preparação de um caminho para nós trilharmos nessa semana, nesse mês, nesse ano de 2026. E Deus quer nos ajudar a olharmos esses versículos, essas passagens que nós acabamos de ler. Essas passagens da Escritura, de maneira segura e que nós possamos aplicar na nossa vida. É por isso que eu quero, meu irmão, em nome de Jesus, que você esteja com o coração aberto sobre tudo isso que eu estou ministrando sobre a sua vida. Não permita que nada venha roubar essa palavra, não se distraia. Uma das táticas do inimigo é essa, roubar a palavra, distrair você. Seu telefone toca, você lembra daquilo que você não fez, você lembra da conta que você vai pagar amanhã, você lembra daquilo que você deixou de fazer hoje de manhã, a pizza que você vai comer depois do culto. Não, meu irmão, em nome de Jesus, não se distraia, não perca essa palavra, aleluia. Quem diz amém por essa palavra? É nesse texto, no capítulo 45, que Deus está falando ao seu profeta Isaías, e dentro dessa era, Deus estava trazendo uma realidade, olha, escute isso, Deus estava trazendo uma realidade que o povo não estava enxergando. Claro, era anos antes. O povo não estava vendo, e nem iria ver nem tão cedo, mas Deus já estava trazendo uma realidade para o povo. Uma realidade para o povo que Ele amava. Nesse contexto aqui, nós entendemos a realidade que iria acontecer 150 anos, eu já disse. Queria começar a acontecer lá no livro do profeta Daniel. Anos à frente. Daniel, junto com seus amigos, os mais conhecidos, né, com os nomes, com os nomes persas, com os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Eles iriam viver todo esse contexto. Aqui a riqueza do povo hebreu havia sido tomada, o povo havia sido saqueado. O templo, seria destruído. Mas tem uma palavra de Deus para o povo. Tem uma palavra de Deus para você. Quem diz amém? Primeira palavra, se você crê, se você está aí anotando, tome posse dessa palavra. Olhe, número 1, eu sou aquele que te toma pela mão direita. Olha o que Deus estava trazendo para o povo. Olha o cuidado de Deus. Centenas de anos antes, Deus já estava liberando uma palavra através do profeta, dizendo assim: eu sou aquele que te toma pela mão direita. Olha o que Deus está repetindo a palavra para mim e para você aqui em Maceió, no dia 18 de janeiro de 2026. Eu sou aquele que te toma pela mão direita. Essa palavra é para você hoje, essa palavra é para todos nós. Essa palavra Deus está trazendo para todos aqueles que estão ouvindo aqui, que estão crendo. Eu sou aquele que te toma pela mão direita. Por que não pela mão esquerda? Porque a mão direita na Bíblia é algo fantástico. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu lembrei de uma palavra que eu ministrei aqui sobre a sétima mão, que é a mão de Deus. A sétima mão, as 6 braças, os 6 palmos pertencem ao homem, mas a sétima mão é a mão que abençoa, é a mão que libera o favor, é a mão que vai liberar a providência, é a mão que vai liberar a provisão, e é a mão direita. A mão direita de Deus representa força, direção e favor. Diga comigo, força, direção e favor. O que é que Deus está trazendo para você, Igreja El Shaddai, nessa tarde? É que há uma direção segura da parte do Senhor sobre a nossa vida para esse ano. Deus não vai permitir que eu e você nós andemos sozinhos, irmãos. Há uma direção do Senhor. Quem é pai aqui sabe. Quando a gente vai atravessar uma rua com os nossos filhos, a gente pega pela mão. E 90% das pessoas que estão aqui, são destros, e a gente pega a nossa mão direita e pega na mão do nosso filho. A gente pega na mão direita. Se você, pastor, nunca observei isso. Comece a observar. E quando você observar, você vai ver que isso é uma realidade. Tome as lições para a sua vida. Nós pegamos geralmente com a mão direita, vai atravessar a rua. E a gente diz assim: menino, não larga a mão da gente. E a gente também não está largando a mão dele. A gente está aqui, seguro. Seguro. A gente vai para... Quando os nossos filhos são pequenos, a gente vai para a nossa praia aqui, a praia está cheia. Olhe, fica aqui, seguro na minha mão. Vai para o comércio, vai no shopping, seguro na mão com o filho pequeno. É assim ou não é, irmãos? Porque a gente está segurando na mão. É a mão o quê? É a nossa mão principal, é a mão da força, é a mão que está orientando, é a mão que está guardando. Olha o que é que Deus está trazendo para mim e para você. Eu te tomo pela mão direita. A mão direita tem a ver com condução. Diga assim, condução e proteção. É assim. Nós que vamos guiar uma pessoa, mais uma vez, a grande maioria que está aqui, que são destros, vai pegar o quê? Na mão direita. E até quem é canhoto, geralmente pega na mão direita também. Pegar e vai orientar a pessoa. E vamos estar orientando. O que essa palavra está trazendo para mim e para você, é que em um contexto de insegurança, um contexto de indefinição na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Irmão, diante desse contexto, Deus está dizendo assim: eu vou conduzir você. Eu vou conduzir você. Ele vai conduzir a mim e a você, pegando pela mão direita dele. A mão direita pega a nossa mão e nos conduz. Eu te tomo pela mão direita. Não é a nossa mão, é a mão direita de Deus. Não é a nossa, é a de Deus. A nossa é falha, mas a de Deus é poderosa. É que conduz, é que traz segurança. Deus está garantindo presença constante, direção, provisão, proteção sobre a nossa vida nesse ano de 2026. Aleluia! É o que Deus está falando. Quem sabe você passou os primeiros 15 dias de 2026 sem direção. Hoje você sai com a direção do Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Hoje você sai com a direção do Senhor. Aleluia! Porque Deus é isso que tem para mim e para você, direção. Agora não solta a mão de Deus. Não solta a mão de Deus. Porque quando um filho solta a mão do pai,
Quando ele está, por exemplo, prestes a atravessar uma rua, meu Deus do céu, que perigo essa criança corre, sim ou não? Quando um filho solta a mão do pai, pode estar preocupado com o caminho, em desviar das pessoas, mas quando o filho solta essa mão, essa criança, quem vai correr o risco? Quem corre o risco? Não é a criança? Bem assim sou eu e você. Não solte a mão de Deus por nada. Não largue a boa mão direita de Deus por nada. Pastor, mas por quê? Tribulações aconteceram comigo, porque uma tragédia aconteceu comigo. Deus soltou a minha mão. Não. Deus não soltou a sua mão. Deus não solta a nossa mão. É o contrário. Somos nós que soltamos a mão de Deus. Somos nós quem deixamos de ser guiados pela mão de Deus, vamos ser guiados pelo nosso próprio intelecto. Não, meu irmão. O nosso intelecto é falho, o nosso coração é falho. O nosso coração é enganoso. Quantas decisões você já tomou baseado na emoção que pouco tempo depois você se arrepende? Só acontece comigo isso, irmão? Quantas decisões você pode ter tomado na vida? Decisões simples, decisões complexas. As portas tudo se fechando e você insistindo para que a porta abra, você insistindo que a porta abra. Tudo se fechou, mas você fez força. E Deus está dizendo assim, Deus dizendo, meu Deus, é fogo, né? E o Senhor dizendo assim, filho, veja que sou eu que estou fechando a porta. E muitas vezes a gente, mas eu quero, mas que nem menino mimado, não, mas eu quero. Aí Deus, tudo bem. Aí a gente vai, força a porta e depois a gente se dá mal. Deus, me ajude. Tem misericórdia de mim, Senhor. Muitas vezes pagamos um preço muito alto por muito tempo. Mas o Senhor está dizendo assim, segura a minha mão. Vai adiante, vamos caminhar, aleluia. O que Deus estava dizendo aqui para Ciro, eu vou pegar na sua mão e vou conduzir você, porque você tem uma missão, você vai libertar o povo. Lembra do que eu ministrei nos últimos 15 dias de 2025 e nos primeiros dias de 2026, não peça a Deus nada mais do que uma missão, porque quando você pede uma missão para o seu 2026, uma missão de vida, Deus vai se encarregar da proteção e da provisão. Era o que Deus estava fazendo aqui com Ciro, aleluia. O segredo de um futuro abençoado é dependermos do Senhor. E quando nós nos permitimos ser conduzidos pelo Senhor, meu Deus, a mão dele continua a nos guiar e nos conduzir a um bom futuro maravilhoso, glorioso, feliz, alegre, abençoado. Quem diz amém por isso? Vamos lá. Eu sou aquele que te tomo pela mão direita. Aí o versículo 2 vai começar dizendo assim, eu irei adiante de ti e aplanarei os caminhos. Aí, e deixarei plano os lugares acidentados. Deixarei plano os lugares acidentados. Deixar plano lugares acidentados. Eu comecei a perguntar, Senhor, o que é que vai ser aplicado? Deixar lugar. Aplanar lugares acidentados. Foi muito forte quando o Senhor falou comigo o seguinte, eu sou aquele que vai livrar você de processos confusos. Eu sou aquele que vai livrar você de caminhos confusos. Irmão, escute bem. Aplanar lugares acidentados, ele está dizendo assim, eu vou aplanar a confusão no seu coração. Vou aplanar assim, é o que o Senhor está trazendo para mim e para você hoje. Caminhos tortuosos também tem a ver com decisões difíceis. Que deixa a gente meio desorientado. O que fazer? O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Para onde eu vou? O que vai acontecer agora? E agora? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Invisto ou não invisto? Guardo ou não guardo? Faço ou não? Irmãos, caminhos aplanados. É o Senhor dizendo assim, eu vou trazer clareza para você. Os processos que você vai viver, que você pode estar vivendo, que podem estar deixando você confuso, eu vou aplanar esses processos, aleluia! Quantas agendas a gente pode estar vivendo que não estão se conectando, você está dizendo, meu Deus, não está dando certo, não estou tendo paz nessas coisas. O Senhor está mostrando para você que não é este o caminho a ser seguido.
Olha, irmãos, o que Deus está dizendo aqui a Ciro, e o que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, é que quando Ele nos toma pela mão direita, Ele facilita a nossa jornada. Você não entendeu, não? Você não entendeu, não, irmão? Quando Deus nos toma pela mão direita, Ele facilita a nossa jornada. Ele vai facilitar a sua jornada. Ele vai facilitar a sua jornada. A Bíblia diz que Ele irá diante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Ele vai endireitar. Ele vai eliminar. Ele vai eliminar. Vai endireitar. Ou seja, tem um processo. Ele não vai livrar. Tem um processo. Porque às vezes a gente fala, né? Ah, se eu estou com Deus, é só vitória. Já ouviu alguém falar isso? É só vitória, é só não, é só não, meu irmão, não, meu irmão, não é só vitória. Não é. Vai ter a luta. Vão ter lutas que não é da vontade de Deus a gente ganhar. Mas a batalha final é garantida. Nós já ganhamos o final. Acabou, game over. O final já está garantido. Mas o que eu e você nós precisamos entender nessa tarde é que há uma diferença quando você enfrenta caminhos tortuosos sem a direção do Senhor e quando você enfrenta os caminhos tortuosos segurando a boa mão direita do Senhor. É esse Deus que te conduz, é esse Deus que te segura, é esse Deus que te dá direção, é esse Deus que transforma aquilo que te deixa sem sentido, desorientado, em clareza total para os seus passos. A Bíblia afirma em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. Se você pegar esse texto, eu gostei dessa tradução, né? E trazer para um versículo numa linguagem mais fácil, diz assim, reconheça Deus na sua vida e Ele vai colocar você no rumo certo. Reconheça Deus na sua vida e Ele vai colocar você no rumo certo. Deus vai te dar direção. Processos que parecem confusos serão esclarecidos e você verá que é a boa mão do Senhor. Aleluia! O que Deus está dizendo é, haverá momentos na nossa vida, que caminhos serão tortuosos. A gente pode até de início não saber que direção nós vamos tomar. Mas se formos guiados pela boa mão direita do Senhor, vai haver esclarecimento sobre o seu caminho. E é isso que eu libero sobre você, Igreja Shaddai. Esclarecimento do Senhor, em nome de Jesus, para os seus caminhos em 2026. Se você está aqui, aplauda Jesus, celebre o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus vai dar clareza, Deus vai dar percepção, Deus vai dar direção. Os caminhos tortuosos serão atravessados. E a gente vai dizer assim, já passou, o Senhor esteve comigo. Nossa, eu achava que ia ser tão difícil, mas o Senhor guiou a mim e a você até aqui. Aleluia, glória a Deus. Agora, quer um conselho? Coloque Deus à frente da sua vida. E só se mova se Ele se mover. Como assim, pastor? Só tome as decisões se Deus falar claramente ao seu coração. Claro, eu não estou falando das decisões naturais da vida. Como assim? Vou perguntar a Deus se eu preciso tomar água. Não, meu irmão, você já sabe que precisa tomar água. Vou perguntar a Deus se eu preciso dormir. Você sabe que precisa dormir. Vou perguntar a Deus se eu preciso ir para a igreja. Não, meu irmão. Você sabe que você precisa vir para a igreja e ser alimentado da palavra. Mas nas decisões que você precisa tomar na sua vida, as decisões importantes, irmão, só se mova se Deus der a ordem. Lembra quando o povo estava no deserto? Parou a nuvem, estaciona o povo. Quando a nuvem se movia, quem ia à frente do povo? Quem ia à frente do povo? A Arca da Aliança, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Quem ia à frente, quem ia do povo? A Arca da Aliança era carregada. Os levitas iam à frente carregando a arca na frente do povo. Ou seja, Deus estava indo à frente. Deus estava indo à frente.
E quando Deus estava indo à frente, encontraram resistência no deserto. Sim, encontraram resistência. Encontraram amalequitas, encontraram amonitas, encontraram povos treinados para a batalha, mas Deus estava indo à frente. Se Deus está indo à sua frente, por mais difíceis e tortuosos que sejam os caminhos que você esteja passando, eles serão aplanados. O lance é, coloque Deus à frente da sua vida. Coloque Deus à frente da sua vida. O erro de muita gente não é apenas soltar a mão de Deus, é querer tomar a frente de Deus nas direções da vida. É querer tomar a frente de Deus. E é aí que muitos se arrebentam, irmão. E é aí que muitos estão se dando mal. Porque há caminhos que a mim e a você parecem direitos, mas o final dele é um final de morte. Mas quando Deus vai à nossa frente, mas quando o Senhor vai à nossa frente, irmão, Ele vai protegendo, Ele vai nos guardando, Ele que vai endireitando os caminhos. Quem diz amém por isso? Terceira coisa que esse texto diz, ainda no versículo 2, agora na segunda parte. O Senhor disse assim: eu derrubarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Quem diz amém por isso, irmão? Olha assim, tem outra versão que diz assim: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Igreja El Shaddai. Essas palavras é Deus dizendo: eu vou quebrar obstáculos que antes te impediam de você chegar ao destino que você tanto sonhava. Eu vou quebrar os obstáculos. Eu vou quebrar os obstáculos. Olha a palavra do Senhor. Quebrarei as portas de bronze. Portas de bronze realmente são resistência. Diga assim, resistência. São resistências do reino espiritual que vão desembocar no reino natural, que impedem o nosso crescimento, que impedem a bênção de Deus chegar, que impedem a gente de prosperar, que impedem a gente de crescer. Olha o que o Senhor está dizendo: eu vou quebrar essas portas. Meu irmão, pense na alegria de receber essa palavra num domingo, porque você vai começar uma semana dizendo assim: as portas serão quebradas. As trancas de bronze, meu irmão, não é nem de ferro, é de bronze, serão quebradas, despedaçadas, aleluia. Você há de concordar comigo, irmão, que quantas resistências nós encontramos ao longo da nossa vida, sim ou não, irmão? Quantas resistências nós encontramos? Quantas? O inimigo da nossa alma nunca vai querer que você avance. O diabo, o nosso adversário, e a corja de demônios, não querem que você avance. É por isso que Deus colocou no nosso coração, para o período de carnaval, uma conferência aqui com o tema avançar, meu irmão. A conferência é avançar, é ir além, é continuar, é quebrar essas cadeias, é quebrar todo o jugo e o quê? E avançar, porque é a ordem de Deus. Lembre da primeira palavra que Deus trouxe para mim e para você nesse ano de 2026. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. E não é só no contexto de igreja, é no contexto da sua família, é no contexto dos seus negócios, é no contexto dos seus sonhos, é no contexto da sua vida de uma forma geral, meu irmão. A palavra de Deus é para o nosso dia a dia, é para o nosso cotidiano, é para todo dia. Não é só no domingo quando você vem para a igreja, não, de forma nenhuma. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Preste atenção, irmão. Portas de bronze e ferrolhos de ferro representam estruturas que parecem intransponíveis. Imagine só. Uma porta de 5 metros de altura, com as dobradiças e com o seu ferrolho de bronze. Imagine só. Quem é que vai quebrar isso? Como vai ser para ultrapassar essas portas? Deus está dizendo assim, irmão, Deus está dizendo assim, quebrarei. Quem é que vai quebrar? Sou eu e você? Irmão, se a gente for querer dar na porta, a gente bate e volta. Mas Deus está dizendo assim, filhos, sou eu que vou lutar por vocês.
Sou eu que estou indo à frente. Eu vou quebrar as portas de bronze e eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Aleluia! E vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Irmão, você lembra daquela passagem em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro, ele está preso e um anjo vem, né? O anjo vem, vai abrir as portas da prisão e vai soltar os grilhões que prendiam os pés e as mãos do apóstolo. Foi o que o apóstolo precisou fazer. Foi o que ele precisou fazer. Não, vou forçar a chave. Que nada, irmão, estava lá, era só ele calçar o sapatinho dele, levantar e caminhar, seguindo quem? O anjo do Senhor. Seguindo o anjo que foi enviado. Da mesma forma sou eu e você, da mesma forma é para mim e para você hoje, querido. Dessa forma é o Senhor dizendo, eu vou abrir portas. E eu vou quebrar as cadeias que antes prendiam você, irmão. Eu vibrei quando o Senhor trouxe essa revelação. Nossa, aquilo que me prendia, o que pode estar prendendo você? É o quê? É uma dor do passado. É um trauma lá atrás. São palavras negativas. São palavras que você ouviu durante anos, que você não consegue prosperar, você não consegue romper. Meu irmão, Deus está dizendo assim, eu sou aquele que vai quebrar tudo isso. E quando eu quebrar, você será livre. Quem diz amém por isso? E quando eu quebrar, você será livre. Assim como o apóstolo Pedro foi livre, assim nós também seremos. Porque é uma promessa do Senhor que está sendo renovada na sua vida, Igreja Shaddai. Nessa tarde, eu sou aquele que quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferros. Aleluia! Tem coisas que em 2026, logo no início desse ano, que estavam parecendo para você como essas portas de bronze e esses ferrolhos de ferro. Aquilo que te impedia, aquilo que era barreira para que você não pudesse avançar. Irmão, Deus vai endireitar caminhos e Deus vai abrir portas. E Deus vai abrir portas. Não é na sua força, não é na minha força, é na força e no poder do Senhor. Então, não queira vencer na sua força. Não é na nossa. Tem gente que é teimoso, né? Não, eu vou fazer. Não, porque eu posso. Porque eu sei. Porque eu sou bom. Eu me lembro que eu estava conversando, acho que deve ter umas 2 semanas. Foi no final do ano passado. Conversando com um amigo de muito tempo, ele ainda não entregou a vida dele para Jesus, ele ainda não teve um encontro real com o Senhor. E ele conversando comigo, e ele contando muita vantagem a respeito dele mesmo. Conheço há muitos anos. Eu disse assim, meu velho, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só está aqui contando tudo isso, falando tanta besteira. Você é um cara inteligente, pô. Você é um cara formado, você é um cara que é pós-graduado, você sabe muito na sua área. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você está falando tanta besteira. Porque você só levantou hoje, porque Deus no céu permitiu que você levantasse. Você só está aqui conversando comigo, porque Deus permitiu que você chegasse aqui nessa tarde. A misericórdia, a graça e o favor de Deus foi abundante na sua vida. E sabe o que era que você devia fazer agora? Pedir perdão a Deus e reconhecer Ele como aquele que te dá o sopro da vida. Eu não sei se você conhece alguém assim, muito cheio de si, muito cheio. Ah, não, porque eu tenho dinheiro guardado, não, porque eu tenho influência, não, porque eu confio, porque eu faço, porque eu tenho acesso. Querido, se não for a boa mão do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, ai de nós. Ai de nós. Se não for a boa mão do Senhor. É boa dádiva de Deus. É a boa dádiva de Deus. Aleluia. Eu prefiro caminhar com o Senhor os meus anos e os meus dias nesse 2026. Eu prefiro que o Senhor vá à minha frente. Eu prefiro que o Senhor diga quando ir e quando não ir.
Eu prefiro que o Senhor fale o coração, o que fazer e o que não fazer. Aleluia! O que fazer? Êxodo 14. Vamos lá, trazendo o contexto da história. Moisés está com o povo de Deus, às margens do Mar Vermelho, montanha do lado, montanha do outro, mar na frente, o exército de Faraó atrás, o povo no ouvido de Moisés. Moisés, vamos morrer. Nos tirou do Egito para quê? Não tem túmulo lá. Moisés, miserável, Moisés, Moisés. Aí Moisés vai orar. Aí Deus diz assim, você está orando por quê? Eu já dei a ordem. Eu já dei a direção. Eu já dei a ordem. Moisés, o que é que tem na tua mão? Um cajado, meu irmão. Moisés, diga ao povo que marche. Bora, Moisés. À medida que você colocar o cajado, à medida que você começar a caminhar, o mar vai se abrir. Eu já dei a ordem. À medida que isso acontecer, o milagre vai chegar na vida de vocês. Aleluia. O que é que eu vou fazer? Seguir a ordem de Deus. Seguir a ordem de Deus. O que é que você vai fazer em 2026? Seguir a ordem de Deus. Seguir o bom passo do Senhor. Caminhando, marchando, indo adiante. Aleluia. A gente é crente, nós só andamos para frente, irmão. Nós somos crentes. O nosso caminho é para frente. Nosso caminho não é para trás. Não é para a direita, muito menos para a esquerda. Não, irmão. O nosso caminho é o quê? É para frente, porque Deus ordenou, porque Deus já liberou a palavra. Diga ao povo que marche, aleluia. Deus vai adiante de nós, quem diz amém? Deus vai abrir porta. Toda arma forjada contra nós não irá prosperar. Toda arma que foi planejada, toda arma que foi pensada contra você, toda palavra que pode ter sido liberada sobre a sua vida, de impedimento para essa semana, cai por terra em nome de Jesus. Eu sou aquele, diz o Senhor, que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Aleluia! Eu peguei essa palavra para mim, irmão. Quando Deus falou comigo, eu peguei essa palavra para mim. Disse, eu peguei essa palavra para mim e vou compartilhar com o meu povo. Eu peguei essa palavra para mim, aleluia. Mas tem mais aqui para a gente finalizar. Darei a vocês os tesouros das trevas, ou seja, tesouros ocultos. Riquezas armazenadas em lugares... Meu irmão, ó, que versículo é esse, irmão? Que é isso, irmão? Não é isso não, meu filho. Isaías capítulo 45, versículo 3. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas... Tesouro da treva, não é tesouro do diabo não, irmão. Trevas aqui ocultos. Eu te darei os tesouros ocultos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Como é que começa o versículo? Qual é o verbo? O verbo dar. Volte lá, meu filho. Darei. Eu preciso tomar? Você precisa tomar? Favor de Deus. É o favor de Deus. Estou entregando para vocês. Estou entregando para vocês. Eu estou entregando para vocês. Eu estou entregando para vocês esses tesouros. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar pagar por nada. Porque o preço já foi pago. Quem diz amém por isso? Você não vai precisar brigar com ninguém. Porque tem bênção para todo mundo. Quem diz amém por isso? Você não vai precisar não, meu irmão. A bênção é sua. A bênção do irmão que está do lado. Aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Eu te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Irmão, guarde isso. E receba pela fé. Toda porta que eu e você nós passarmos, atrás dessa porta vai ter um tesouro escondido do Senhor. Todo caminho que o Senhor liberar para mim e para você, junto desse caminho tem um tesouro que a gente não está vendo. Eu acho que aconteceu com você quando você era pequeno. Se não aconteceu com você, aconteceu com quem estava do seu lado. Às vezes você está andando na rua, passou 500 pessoas na rua. De repente você está andando assim, você vê lá uma onça, uma nota de uma oncinha. Ninguém viu, mas você viu.
Aí você até pegou, ficou esperando o dono vir, o dono não vinha, você até pegou. Irmão, eu já encontrei dinheiro na rua. Alguém já passou por essa experiência? Eu sei que alguém já passou. E eu já encontrei, eu disse assim, cara, tem dono. E fiquei esperando. Eu lembro, foi lá em Penedo. Foi o dia que eu estava com o menino da rua, nunca me esqueci disso, ó. Queria ir com o menino da rua, a gente comeu uma pizza. E a gente botou para vender umas mangas que pegou, uns saputi que pegou no sítio do meu avô, da minha avó. A gente botou para vender e de repente a gente estava lá andando, de repente, eu não me lembro quanto era, uma nota lá pequena. Acho que não era nem real. Acho que era cruzeiro novo, sei lá, meu irmão. Aí, eu lembro disso, marcou demais. E a gente ficou esperando, não passava ninguém. É mais ou menos isso o exemplo. É aquilo que tantas pessoas podem estar passando, mas Deus está dizendo assim, é para você. Eu fechei os olhos porque não é para eles, é para você, meu filho, é para você, minha filha, é para você, família El Shaddai, é para você. É esse tesouro, não precisa brigar com ninguém, não precisa fazer força. Deus está dizendo assim, eu darei a você. Toda porta que Deus abrir, eu creio que em nome de Jesus vai haver tesouros que ninguém viu, mas você vai ver. Mas você vai ver, glória a Deus. Boa essa palavra, eu tomo ela para a minha vida, irmão. Eu tomo ela para a minha vida para esse ano, aleluia. Eu tomo ela para a minha vida, aleluia. Deus está trazendo à tona projetos novos para você. Deus está trazendo à tona projetos que ninguém pensou, que estava guardado para você. Eu declaro aqui em nome de Jesus que vai haver composições novas para vocês. Deus vai te dar composição nova, que só você, Deus está falando, que vai entregar para você, meu filho, composição nova. Você sabe qual é que Deus já lhe entregou. Está guardada, ninguém ouviu ainda, só você. E vai fluir. Guarda o que eu estou falando. É isso que Deus vai fazer. Projetos novos. Projetos novos. Mas ninguém pensou nisso, mas você pensou. Mas pensaram nisso. Já fizeram, não deu certo. É porque não era para ele, é para você. É para você. É para você. Eu declaro em nome de Jesus uma fluidez das ideias de Deus sobre você, Igreja Shaddai. Eu declaro em nome de Jesus que os investimentos que você está pensando em fazer, você vai apresentar ao Senhor e você vai ter paz e vão render bons frutos. E quando os bons frutos chegarem, tribute ao Senhor, porque Ele vai multiplicar sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos jovens irão ser aprovados nas faculdades. Fica de pé, igreja. Meu filho, me dê mais som aqui em cima. Me dê mais som aqui em cima. Aqui em cima. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos jovens serão aprovados nos melhores cursos. Escuta, eu declaro em nome de Jesus, que os nossos jovens não irão se perder nas universidades. O Senhor vai dar novas estratégias para que os nossos jovens, os nossos filhos cheguem, aprendam, coloquem o aprendizado no mercado financeiro e eles serão prósperos. Olha, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O que eu vou falar aqui com temor, tremor, mas com autoridade, em nome de Jesus, guarde isso. Os nossos filhos serão mais ricos do que nós. A nossa geração será mais próspera do que você. Os nossos filhos não vão depender, escute, não vão depender de pegar dinheiro emprestado, eles vão ter para emprestar. Se você crê nessa palavra, guarde o dia que eu estou falando hoje. Daqui a 10, 20 anos você me lembra. Provavelmente eu vou esquecer. Quem me conhece sabe. Mas você não vai não. Você não vai não. Eu quebrarei, despedaçarei os ferrolhos de ferro.
Vou despedaçar as portas de bronze e darei a vocês o tesouro escondido. Eu vou derrubar as barreiras. Aleluia! A nossa sorte não está no governo do Brasil. A nossa sorte não está lançada em qualquer lugar. A nossa sorte já foi lançada na cruz do Calvário. O nosso Jesus já lutou por nós, já venceu por nós. O que é que você precisa? Tomar uma decisão para que essa palavra se cumpra na sua vida. O que é que eu preciso fazer, pastor, para viver essas palavras que o Senhor liberou a Ciro? Eu irei adiante de vocês, endireitarei planos e deixarei planos os lugares acidentados. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Deus está chamando você pelo nome hoje. E o chamado de Deus hoje para você é entrega. O chamado de Deus para você hoje é entrega. Entrega total. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Cara, eu prefiro me entregar nas mãos desse Deus. Eu prefiro confiar em Deus. Mesmo que circunstâncias difíceis tenham me acontecido, mesmo que dores tenham chegado no meu coração, mesmo que vitórias venham acontecendo, eu prefiro confiar nesse Deus. Afinal de contas, Ele é o Senhor. Você diz amém por isso? Você pode aplaudir a Jesus e receber essa palavra?